Bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Vou fazer a previsão da Premier League. Eu obviamente vou falar mais da Premier League, até porque apoio, né? Tenho que falar mais deles, tenho que falar mais desta liga, que é a melhor liga do mundo, toda a gente sabe. Não só pela qualidade em si, mas obviamente pelas finanças que existem na liga. Os clubes mais ricos do mundo estão quase todos, sem ser Real Madrid, Bayern, Barcelona, estão quase todos na Premier League, incluindo os mais pequenos, têm mais dinheiro, se calhar que algumas Juventus, se calhar que alguns Inter, se calhar que alguns Milans, que são clubes maiores, mas não tão ricos, não com tanta hipótese de regular o mercado nas novas épocas, que é o que vamos ter. Isto é um momento fantástico porque o futebol está de volta, né? E também o meu canal vai começar, para mim é um momento importante. E é isso, vamos começar diretamente para a previsão então. Vou fazer aqui a mudançazinha. Pronto, temos aqui os famosos tier lists, toda a gente conhece isto, não é? Eu vou estar aqui a fazer previsão, vou obviamente começar de baixo. E podemos começar bem rapidamente aqui pelo Burnley. Tenho o Burnley em último, 20º classificado, apesar de ter algumas contratações interessantes, como o Kyle Walker, por exemplo, ou talvez o Broia, talvez o Marcos Edwards, talvez o regresso do Amdouni, do Benfica, mas já é muita história com o Burnley. Eles fazem lembrar aos clubes ioiô, fazem lembrar o Norwich há uns anos, até o Fulham, porque agora já está mais estabelecido. Mas é um clube que eu não posso confiar, e até posso estar errado. Mas eu não acho que tenham um talento suficiente no seu plantel. Acho que apesar de dominarem todos os anos o Championship, depois voltam e são o pior clube da Premier League. Pior que os outros que ficaram em segundo, terceiro no Championship. E é muito difícil para eles. Também eles um clube não pequeno, porque são um dos clubes históricos da Premier League, dos criadores. Mas para mim não tem nível. Logo a seguir outro dos que subiu, isto já começa a ser também normal na Premier League, todos nós que vemos Premier League e queremos saber, sabemos que as equipas que vão subir, apesar da história que tem, é muito difícil. Isso aconteceu com o Leicester, por exemplo, que em 2015 foi campeão, e agora desce divisão todos os anos, sobe divisão todos os anos, é complicado. O Leeds é um clube gigantesco, história massiva, um dos maiores clubes de Inglaterra, na verdade. Teve grandes jogadores historicamente, como o Ferdinand, como o Cantona. O Cantona, aliás, é um dos dois jogadores que saiu de um clube da Premier League para outro, sendo campeão nos dois de seguida, do Leeds para o United, e o outro é o Kanté, que o fez do Leicester para o Chelsea. E sinceramente o Leeds tem algumas também contratações interessantes, como o Longstaff do Newcastle, mas para mim não me parece o suficiente, sinceramente. Mais uma vez é um investimento muito difícil para estes clubes que se juntam agora à Premier League, e sinceramente é complicado. É complicado para estes clubes. Mas não se preocupem, porque a seguir eu tenho um clube que não é dos que subiram, ok? Depois vou falar do Sunderland mais tarde. Obviamente, o clube que ficou em pior estado em termos do que aconteceu no Championship ano passado, mas em termos de época de transferências, a dimensão do clube, o impacto que tem na Premier League é diferente. É um clube de outra dimensão, né? Aqui em 18º, aqui no RIP, né? Rest in Peace, o Brentford tem sido incrível na Premier League. É um clube por quem eu tenho muito respeito mesmo, só que perdeu demasiado. E nem é só os jogadores, não é só o facto de perder um Buemo, não é só o facto de se calhar perder o Vissa, não é o facto de perder o capitão Norgard, é o facto de perder o grande treinador que tinham, que é o Thomas Frank. E para mim isso é o maior motivo, porque o Brentford já é um clube pequeno em si e vai acabar por ter muitas dificuldades, na minha opinião, quando tiver este ano na Premier League com um treinador inglês que veio do Championship. Vai ser muito difícil, eu acho, mas posso estar totalmente errado, lá está. Logo a seguir temos aqui o Wolves. Vou já pôr aqui o Wolves. O que é que o Wolves fez? O Wolves trouxe alguns jogadores, não é? Como o Arias, que temos uma grande prestação no Mundial, um jogador chamado Fé Lopes, que eu sinceramente não estou muito dentro do assunto, e garantiram a assinatura do Strand Larsen a definitivo, mas perdem de longe o seu melhor jogador, de longe mesmo, o Mateus Cunha. Apesar do bom trabalho do Vítor Pereira o ano passado, eu não acho que ele seja um treinador que vá dar as qualidades ao Wolves que o Wolves precisa. E ainda perderam o Eito no Rio, perderam o Guedes, perderam o Semedo, que era o capitão, perderam o Sarabia, não era titular, mas era um jogador que trazia muita coisa do banco às vezes.
perderam muito impacto vindo do banco, do plantel em geral, e vai ser complicado. Vai ser complicado para o Wolves. Eu até pensei, teve muito equiparado aqui com o Brentford, só que para mim a perda do treinador do Brentford é muito grande para o clube e vai ser muito complicado. Depois passamos aqui então ao 16º, ainda não é o Sunderland, ainda não. Mas temos o Fulham, Marco Silva, porquê? Zero presença na época de transferências, perdeu alguns dos jogadores que tinha emprestado, mas não contratou basicamente ninguém. Apesar de eu gostar muito do Marco Silva e acho que está a fazer um trabalho estrondoso no Fulham, que lá está, era um clube ioiô há uns anos e desde o Marco Silva, quando subiu, tem-se estabelecido e bem na Premier League, com jogadores como o Smith Rowe, como o Rodrigo Muniz à frente com o Jiménez, dependendo da época. O próprio Traoré tem o seu impacto. Harry Wilson, são muitos jogadores que têm impacto, mas em termos de talento, que eu sinto que todos os anos sobe na Premier League, não é? Por causa do dinheiro que há, é muito complicado para um clube não investir e manter-se no mesmo sítio. É muito complicado. E é por isso que eu tenho aqui o Fulham. E a seguir, sim, tenho aqui o Sunderland. Porquê que o Sunderland está tão à frente? O Sunderland gastou tipo uns 150 milhões. Ok, que perdeu o Joe Bellingham, que era, não sei se o melhor jogador, porque eu não vi ao Championship, mas provavelmente um dos melhores jogadores. Também perdeu o Tom Watson, que era um jogador importante também para eles. Mas é uma quantidade de jogadores. É o Adingra, é o Diarra do Racing da França, é o Guiu, é o Xhaka, que eu acho que é uma contratação soberba. E os 153 milhões são necessários para sobreviver agora na Premier League. Isso aconteceu com o Forest há uns anos. Eles subiram e gastaram logo uns 200 milhões ou o que é que foi. É necessário para estes clubes. E o Sunderland vai trazer coisas boas à Premier League. Por isso também isto também é um bocadinho de esperança que eles sobrevivam. Porque há uma rivalidade muito grande agora. Outra, né? Adicionada ao Arsenal Tottenham, ao Liverpool Everton, ao United Liverpool. Vamos passar a ter Newcastle Sunderland, e isso é uma das realidades históricas da Premier League que nós queremos ver. A mesma coisa com o Leeds Chelsea, mas eu diria que a dimensão deste, em termos de rivalidade, é ainda maior. Depois passamos aqui então ao 14º, que já vai ser o meio da tabela. Estes três que eu pus como dá para ver pelo título, suamos, mas vivemos. De qualquer forma, agora ao meio da tabela, toda a gente está à espera de certos clubes aqui. O primeiro se calhar vai ser um bocado de surpresa, que eu vou para o Brighton, porque o Brighton, que é um clube, tal como o Brentford, clube pequeno, mas nos últimos anos tem-se estabelecido muito bem na Premier League. E sinceramente é diferente, porque ano passado eles gastaram 200 milhões e este ano gastaram nem 100. Apesar de perderem o Adingra, apesar de perderem o João Pedro, apesar de perderem o Estupinhã, apesar de perderem o Valentim Barco, apesar de perderem o Ferguson, apesar de perderem, se calhar, ainda não sabemos, e é improvável sinceramente, mas o Baleba para o United, que é uma quantidade de perdas gigantes. O Brighton já teve uma época bem inconsistente o ano passado e mantém o Mitoma e tudo isso, mas vai ser complicado. Eu acho que vai ser complicado e vão descer aqui um bocadinho o rendimento que costumam ter nos últimos 4, 5 anos. Mas acho que é uma época de transição para eles, para depois fazerem o mesmo outra vez, que é investirem muito, venderem muito também, porque eles fazem sempre muito dinheiro e são clubes estabelecidos já na Premier League, apesar de serem mais pequenos que alguns clubes que estão abaixo no Championship e até na League One, mas são um clube muito bem estabelecido. Depois aqui em 13º, e isto talvez surpresa, porque ainda não tínhamos visto este clube, que eu, se fosse noutros anos, teria o Everton quase sempre aqui na luta da descida. Mas este ano, não é só o facto de terem entrado alguns jogadores como o Grealish, como o Dewsbury Hall, como um jogador francês vindo de Vila Real, o Barry, mas não perdem grandes jogadores. Ok, o Doucouré é uma perda, não grande, eu não diria grande, por causa do Grealish vir, mas é uma perda, é a maior perda que eles têm. Depois perdem o Virgínia para o Sporting, o guarda-redes, perdem o Ashley Young, que já estava acabado basicamente, o Calvert-Lewin não joga quase nunca, eles também não renovaram. O Beto vai passar a ser o principal ponta de lança do Everton, mas o Beto estava a jogar muito bem com o Moyes e o Moyes conhece muito bem o Everton. Não só já lá teve antes, mas ele faz parte da cultura do Everton, daquela cultura que era decente, quando o Everton era considerado um dos maiores clubes de Inglaterra, que ainda é pelos ingleses, mas visto de fora parece um clube pequeno, porque está constantemente na luta para não descer. Passamos aqui ao 12º, West Ham. O West Ham para mim é muito estranho, porque o ano passado, quando vi as transferências deles, Fulkrug depois do Mundial, um montão de jogadores que vieram e
e nada para mostrar, na verdade, depois com o Lopetegui, não é? O que, sinceramente, as pessoas que conhecem o Lopetegui já estavam à espera. Mas foi um bocado de desilusão. Eu não posso pô-los outra vez tipo, numa luta pela Europa, porque, sinceramente, mesmo com o Potter, com o Graham Potter, eles não tiveram grandes prestações. Também perderam o Kudus, que era um jogador muito importante. Perderam também alguns dos laterais, o Koufal e o Cresswell, mas diria que são jogadores que já estavam para sair há algum tempo também. Mas eu acho que o Kudus é uma perda gigante e não sabemos se não vem ninguém pelo Paquetá depois do problema delas apostas, pelos vistos, ter sido ilibado, né? Mas o West Ham tem bons jogadores. E é por isso que eu o meto aqui no meio da tabela, porque o Bowen vai safar, o Paquetá vai safar, o próprio Fulcru, que não teve uma grande época de entrada, vai safar, o meio campo que o West Ham tem é muito sólido em geral para a Premier League, é estabelecido, é um clube estabelecido e não vejo dificuldades neles, não acho que vão ter tantas dificuldades como a época passada, em que tiveram ali com o United e o Tottenham no 17º, 16º, 15º. Acho que este ano vai haver menos surpresas nesse sentido. E depois, para finalizar aqui o meio da tabela, a surpresa de toda a gente, não vamos ter o Crystal Palace. Pela primeira vez, na minha opinião, desde que eles estão na Premier League, eles estão um bocadinho acima, mas depois já falamos deles também. O Forest, porque isto também pode ser surpresa, porque o Forest teve uma época ridícula, mas o Forest esteve no top 3, 4, a época quase toda o ano passado, e depois desceu muito no fim, muito mesmo. E eu já previa isso o ano passado, a uma certa altura, que não aconteceu e eu falhei completamente. Mas este ano eu sinto que pode ser muito difícil para eles. Não muito difícil no sentido que vão descer, porque eu acho que eles têm uma equipa muito sólida, mesmo tendo perdendo o Elanga, que eu não diria que foi o melhor jogador deles, mas perto. Mas é o facto de manter o Morgan Gibbs-White, porque é um jogador soberbo. E perdê-lo para o Tottenham, que será um confronto direto nesses lugares pela Europa, se o Nottingham pretender outra vez lá chegar. Perdê-lo para o Tottenham era muito mau, porque lá está, é um confronto direto. Passamos então aqui ao fim do meio da tabela, não é? Eu vou pôr aqui o Bournemouth. Porquê? Isto é muito renhido para mim entre eles e o próximo clube, que depois já vou dizer. Mas o Bournemouth perdeu primeiro os dois centrais que tinha, que eram superbos os dois, para grandes clubes, obviamente, Real Madrid e PSG. O Zabarni e o Oyston eram mesmo... Eu acho que o Oyston é outro nível, é outra coisa, mas o Zabarni também, grande época. Mas são perdas muito grandes. A minha confiança para o Bournemouth se manter aqui em cima, apesar de perder alguns dos jogadores que perderam, é o treinador. Porque o Iraola é mesmo muito bom. Taticamente é dos melhores treinadores que temos na Premier League. E eu até pensei que ele ia dar o salto este ano. Pensei que ele ia sair também com as saídas desses jogadores todos. Pensei que ele também ia. Mas não foi desta. E portanto eu tenho-os aqui em top 10. E logo a seguir aí estão eles. Crystal Palace em nono. Porquê é que eu tenho a Europa e Conferência aqui até ao nono? Não é porque vão 9 equipas, é porque estas equipas vão estar na luta pela Europa, na minha opinião. O Palace depende de muitas coisas, há muitos ifs aqui, que é o facto de não perderem o Eze e o Guerri. O Guerri já parece mais encaminhado para o Liverpool do que outra coisa. Mas o Eze foi um bocado aqui, congelaram um bocado as conversas, que era mais o Arsenal, estava a ver disso, mas não sabemos, e até lá eu vou dar a confiança também, porque o treinador do Palace é mesmo muito bom. Já tinha feito grandes trabalhos na Alemanha, agora ganhou os 2 primeiros títulos do clube e eu não posso olhar para isso, principalmente com a fase final que eles tiveram na época, com jogadores como o Wharton também. É difícil, o Sarr está a jogar muito, Ismaila, é complicado. E portanto eu tenho muita confiança no Palace neste ano. Acho que o Mateta também subiu muito daquilo que víamos há uns anos quando estava naquela luta com o Eduardo, mas acho que o Palace vai estar aqui muito bem. Logo a seguir, vamos ter aqui, se calhar demasiado à frente, não é? Se calhar demasiado à frente, porque isto é uma equipa que ficou em 15º. Mas eu tenho aqui, então, o Manchester United. Se vierem a perguntar porque é que eu estou assim a olhar para baixo mais vezes, é porque eu tenho isto também apontado, né? E eu estou aqui a ver. Mas sim, tenho o United em 8º. Porquê? Porque tão para a frente, apesar de primeiras contratações, obviamente, não é? Sesco, Mateus Cunha, Mbuemo. Mateus Cunha e Mbuemo foram mesmo ridículos o ano passado pelos clubes. São o principal motivo. O Mateus Cunha é o principal motivo para o Wolves ter sobrevivido. Não há outro motivo para mim. E o Mbuemo no Brentford, obviamente o melhor jogador da equipa. Até parece que o Tony não fez falta o ano passado, parecia que nunca tinha sido necessário lá.
Mas o Mbeumo é uma grande contratação. E depois temos o Sesco, não é? Que estava a ser falado para o Arsenal. E depois o Arsenal acaba por agarrar o Gyökeres. E o United aproveita e numa luta contra o Newcastle, obviamente o jogador vai decidir pelo clube maior na fase em que está, ainda é novo, tem muita progressão. No caso do projeto do Amorim, correu muito bem, está num clube gigantesco, o maior de Inglaterra, e lá está. E depois é essa confiança que eu também tenho no Amorim, daquilo que vi cá em Portugal, porque sei que o Amorim é mesmo muito bom treinador, e aquilo que aconteceu ano passado com ele não é culpa dele, por algum motivo ele se queria juntar no fim da época, né? Mas de qualquer forma eu tenho aqui o United. Também vão perder muitos jogadores, que para mim é mais importante do que de qualquer outra coisa, que é perderem... Não é o caso do Rashford, do Sancho e do Anthony, que apesar de terem contratos muito grandes, vão ser emprestados e vão ter clubes interessados neles, e isso é tranquilo. Agora, o facto de já não terem Lindelofs, Erikssens, Johnny Evans neste plantel, eu acho que é muito importante para eles. Porquê? Porque se vais dar uma oportunidade a outros jogadores, quando não estão a jogar os titulares, acho que mais vale serem miúdos. Principalmente na fase em que o United está. Porque é que estão a jogar gajos de 30 e tal anos? Tipo, a acabar a carreira. O Johnny Evans acabou a carreira no United. Como é que isso é possível? O Johnny Evans não era bom no United. Não era bom para o United no seu pico. Como é que está a ser, como é que está a jogar no final da sua carreira? É o que mostra o que aconteceu com o United. Mas pronto, eu tenho-os aqui em oitavo. Logo a seguir vou ter aqui o Newcastle. Eu pus isto assim, mas isto é assim. Newcastle. Porquê? Porque o Newcastle é uma desgraça. Esta, em termos de verão, desgraça. É o pior que lhes podia ter acontecido. Primeiro, queriam um avançado para jogar com o Isaac, né? E Ekitike. O Ekitike vai para o Liverpool. E logo a seguir, o Isaac diz que não quer jogar mais no clube. E quem é que quer o Isaac? O Liverpool. Portanto, isto é um autêntico desastre. O Newcastle, apesar de ter uma equipa muito forte, não é? E contrataram o Elanga, contrataram o Theo Milan, o Ramsdale, agora o Jacob Ramsey também ao Villa. Bons jogadores. Mas em termos de lutar pelo título, que é o que o Newcastle em termos económicos quer fazer daqui a uns anos, eu não o vejo. Sinceramente, não o vejo mesmo. Ainda não, pelo menos. Portanto, como é que isto está aqui? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Falta-me aqui um. Quem é que vai ser? Quem é que será? Quem é que vocês acham? O 17º do ano passado? Não. Vai ser aqui o Villa. Eu já explico o caso do Tottenham, está bem? O Villa é um clube um bocado estranho, sinceramente, nos últimos anos. Eles terem ido buscar jogadores como o Rashford, como o Asensio, o ano passado para mim foi tão random, mas ficou-lhes bem, porque eles ambos tiveram muito boas prestações pelo clube. Claro que este ano já saíram, porque não há dinheirinho, né? Não há essas hipóteses. E eles sinceramente mal se mexeram até agora na época de transferência, só porque eu confio muito no Emery, em termos de Villa, não em termos de Arsenal, mas em termos de Villa. E acho que eles já têm aqui um projeto estabelecido e este ano já não vão estar na Champions como o ano passado, e eu sinto que o Newcastle e o Villa vão trocando aqui as suas prestações em relação a quem está na Champions, porque é uma época muito mais cansativa, é uma época que puxa muito mais pelos jogadores, tanto fisicamente como mentalmente, quando estás numa Champions League. E o Villa até foi longe, sendo eliminado só pelo campeão da Champions e dando muita luta, e é por isso que eu não lhes posso tirar essa confiança, apesar deles mal se terem mexido e terem perdido agora o Ramsey. E passamos aqui então ao top 5. E é aqui que eu tenho o Tottenham. Porquê tão à frente? Apesar do 17º lugar, o Tottenham contratou para mim um dos melhores treinadores da Premier League, não é? Já falámos dele em relação ao Brentford. Eles vão quase trocar aqui de posição, não, porque o Brentford nunca teve nessa conversa de 5º lugar, mas o Tottenham acabou em 17º, um lugar à frente dos que foram despromovidos. Mas o Tottenham primeiro está a jogar muito bem, não só a Supertaça, né, que acabou de ganhar ao PSG, mas tinha ganho já ao United a Liga Europa, 2 títulos, e metem o Thomas Frank, metem o Kudus, confirmam o Tel e o Danso, vão buscar o Palhinha, e quem sai? Sai o miúdo, o Moore, sai o Son, que já estava, por mais respeito que eu tenha por ele, porque é uma lenda da Premier League e mesmo muito bom jogador, apesar de eu ser fã do Arsenal. Eu não tenho assim aquele ódio pelo Tottenham, gosto com eles, ou o Banter e tal, mas não tenho aquele ódio pelo Tottenham. E o Son é um jogador que eu vou ter sempre muito respeito, tal como tinha pelo Kane quando lá estava. E acho que são jogadores mesmo fantásticos, em termos da carreira que tiveram, em termos daquilo
tudo o que conseguiram, apesar de não terem os troféus para isso. Mas em termos de qualidade individual, o Son era mesmo incrível. Mas pronto, acho que é a altura certa, acho que o Tottenham faz bem aqui em. Não é largar o jogador, mas acho que é mesmo é mútuo, né? Acho que o Son também quer ter mais oportunidade, quer jogar mais tempo e jogar num nível mais baixo para ele na fase da carreira que ele está, vai ser melhor para ele. O Tottenham vai ter Champions, mas o Tottenham também teve muitos problemas no ano passado, em termos de lesões. E eu acho que isso foi um dos maiores motivos, porque eles não tiveram os seus centrais a maioria do tempo. Estava a jogar o miúdo, o Arshel, é o nome que é, a central. Estava a jogar ok, que o Dance veio a meio, mas é muito complicado. Depois tinha o Jet Spence a jogar à esquerda, quando ele é lateral direito. O Porro teve as suas lesões, mas o problema ali era o Van de Ven e o Romero não podem estar lesionados tanto tempo. O Madison também já foi esta época, não é? Basicamente é uma saída, quase. Mas é porque rebentou a ACL, não vai jogar o resto da época já, outra vez. E é triste. Mas o Tottenham tem grande meio campo, tem o Kulusevski a jogar a 10, o Brandon Johnson à direita, tens o Bentancur, tens o Bissouma, tens um montão de jogadores. Agora veio o Kudus também para jogar a 10 se o Kulusevski estiver cansado, ou o Kudus pode jogar ao lado esquerdo. Eu não gosto muito do Richarlison, mas é o que é um jogador decente, não é tipo incrível, não é horrível, é decente. E é isso, acho que grandes contratações. Tens o Tel, que eu acho que vai ser o ponta-lança titular, mas até agora tem sido o Richarlison nesta pré-época. Passamos aqui à frente, e agora é que é os que estão para mim a lutar, né? Eu tenho aqui o Tottenham no mesmo coisa que vou ter os outros três, mas obviamente o Tottenham está um bocadinho muito abaixo dos clubes que vêm a seguir. Acho que o Chelsea já se está a juntar ao patamar do City, Liverpool e Arsenal. Acho que ainda não está no nível e é por isso que eles vêm aqui. Acho que vão ficar aqui na quarta posição. A Champions League garantida. Porque primeiro tem um jogador chamado Cole Palmer, que é dos melhores jogadores da Premier League, top 5, na boa. E depois tem uma equipa muito grande, não é? Porque tem sempre. Eles foram buscar, eu tive que apontar eles todos porque é um montão de jogadores que podem ser úteis. Que foram o João Pedro, o Gittens, o Ato, não é? O central do Ajax, o Delap, o William Estevão, o Essugo. Ridículo. O Essugo não sabemos se vai jogar assim tanto tempo. Mas o resto dos jogadores vão ter tempo, vão ter o seu tempo para jogar. E depois. Porquê é que eles podem fazer estas contratações todas? As pessoas perguntam-se todas. Primeiro é pelos contratos que eles fazem de 7, 8, 9 anos. E depois é também porque sai o Petrovic, sai o Madueke, sai o Félix, sai o Dewsbury Hall, sai o Broia, sai o Gushuku, sai o Kepa, sai o Guiu, sai o Sancho, sai um montão de jogadores. E eu digo o Sancho porque eu sei que o Sancho não era do Chelsea, mas eles estavam a pagar uma parte do ordenado que é grande do Sancho. E isso faz muita diferença. Por isso é que eles podem fazer tantas contratações. Mas pronto, acho que o Chelsea vai ter uma época sólida, os campeões do mundo, não é? Em título. Mas acho que não, estão no nível dos outros três em termos de uma época de 38 jogos, consistência para isso, ainda não, talvez para o ano. Talvez para o ano, vamos ver esta época, mas para mim, por enquanto, eu sinto que ainda não posso dizer isso. Passamos aqui então. Quem é que eu terei em terceiro, né? Quem é que eu terei? Obviamente o City. Porquê? O City fez, para mim, duas das melhores contratações este ano. O Reinders e o Cherki. O Cherki pelo preço também, que é ridículo, mas o Reinders em termos de talento naquele meio campo. Eu sei que o Rodri agora teve um problema, vai ter um setbackzinho na lesão, mas quando tiveres Rodri e Reinders no campo e outro jogador qualquer, vai ser caótico. Em termos de domínio com o Guardiola, vai ser incrível. Além disso, eles ainda acrescentam Ait Nouri, né? O Trafford e quem sabe, porque está a ser falado destes dois, mais o Donnarumma é uma chance maior depois do que aconteceu com o PSG e o Luís Henrique. Mas o Rodrigo também está a ser falado, que o Pep Guardiola é muito fã dele, e se o Savinho sair, que é o que está a ser falado para o Tottenham, Rodrigo no City, não sei se eu não os poria em segundo se isso acontecesse, mas até lá, para mim, eles são aqui o terceiro lugar. Claro que saiu o De Bruyne, claro que saiu o Kyle Walker, claro que saiu o Grealish, mas todos eles muito bons no seu tempo no City. Acho que o Grealish às vezes é um bocado odiado nesse sentido, mas teve muito impacto no ano do treble. Mas o De Bruyne e o Kyle Walker são lendas do clube. O De Bruyne noutro nível, não é? Um dos melhores jogadores de sempre da Premier League. Mas está na altura. E sinceramente acho que eles vêm fazer isto com outros jogadores, como o Gundogan, como o Bernardo Silva, como o John Stones, como o Akanji, como o Ake. São jogadores que já estão lá há demasiado tempo no plantel e que já não estão a oferecer aquela força, aquela vontade que tinham. Já estão demasiado confortáveis.
de certa forma. E para mim é isso. Em termos das contratações, muito sólidas. São todos jogadores tecnicamente incríveis. Depois vamos ver no sistema do Guardiola como é que é, acrescentando aqui ao Haaland, ao Marmoush, ao Doku, o Savinho, vamos ver, porque não sabemos se ele vai estar cá ou não, né? Mas vamos ver. E agora o top 2. Toda a gente sabe quem é que eu vou pôr em primeiro, não é? Porque tem que apoiar o meu clube. Obviamente, e isso nós estamos nessa conversa. Obviamente, se eu fosse fã do Fulham, eu não ia estar pelo Fulham aqui em primeiro. Mas sou fã do Arsenal e acho que o Arsenal tem uma equipa ridícula este ano. Eu não estou a conseguir pôr isto em primeiro. Aqui. Liverpool. Em termos de época de transferências é nojento. O campeão fazer as transferências que eles fizeram, apesar de perderem o Trent, né? Um dos melhores laterais direitos do mundo. Vou buscar o Frimpong a preço de salvo, por 30 milhões, por um dos melhores laterais do mundo também. Muito ofensivo também, o que vai ao encontro daquilo que o Trent fazia. Não é o mesmo tipo de jogador, mas vai ter impacto ofensivo. Se bem que vai mudar aqui um bocado a função do Salah, talvez. Mas Wirtz, Ekitike, Kerkez, Mamardashvili vem a definitiva agora, não é? É ridículo isto. Talvez o Isaac. Se eles forem buscar o Isaac é nojento mesmo. E se eu não fosse fã do Arsenal, eu acho que teria o Liverpool aqui em primeiro, sou sincero. Porque acho que as transferências, em comparação às perdas, que são o Trent, que é a maior perda, e depois o Darwin e o Luís Dias, e acho que o Luís Dias era um bom jogador pelo Liverpool, mas também não é aquilo que eu estava à espera que fosse quando ele saiu do Porto, e principalmente depois dos primeiros jogos que ele teve no Liverpool, que foram mesmo muito bons. Ele caiu um bocado, também teve os seus problemas pessoais, toda a gente sabe isso, mas o jogador estava à espera também de um desafio novo, não estava a gostar assim tanto do seu tempo no Liverpool, e se ele quer, o Liverpool também abriu a porta, como quem diz, né, 70 milhões para o Bayern, mas acho que é uma época de transferências ridícula do Liverpool. Passamos aqui ao meu clube, não é? Eu tinha que ter em primeiro. Quem tiver a ver isto e não tiver à espera que eu ponha o Arsenal em primeiro, não sei o que é que estavam à espera. O resto é conversa. Eu até podia ter o City em segundo. Acho que ter o Chelsea à frente do Liverpool é muito polémico. Acho que o City já é polémico, mas acho que era possível pensar nisso. Acho que pode ter o Arsenal também em terceiro, quarto. Cada um sabe a sua opinião, não é? Cada um sabe de si. A minha opinião não é definitiva, é apenas uma opinião. Se não concordares também, não te esqueças de deixar nos comentários, tá bom? Que eu quero saber. Quero saber, vou responder aos comentários que tiver todos. Mas o Arsenal mete Gyökeres, mete Zubimendi, mete Madueke, mete Mosquera, mete Norgard, Kepa. Vamos ignorar este último. Mas também é substituto, não interessa. Mas os dois primeiros, para mim, são game changers. Partey era bom? Era. Em termos de talento. Mas o Zubimendi é outro nível. Eu vi o que é que o Zubimendi fez naquele final do Euro quando o Rodri se lesionou. O Zubimendi é ridículo. Ele é dos melhores médios defensivos da Europa para mim. Já o era no clube onde estava, simplesmente o Atlético a sociedade não tinha o talento que outros clubes têm, não é? Mas acho que ele é ridículo. O Gyökeres é literalmente o que toda a gente queria, não é? Seja o Gyökeres, seja o Sesco, seja o Isaac, seja outro ponto. O Arsenal precisava de um ponta de lança. E a verdade é que foi buscar um ponta de lança que marcou 97 golos em 102 jogos no clube onde estava, que é o Sporting. Toda a gente que tiver a ver isto sabe, obviamente. Mas para mim é tipo... estes dois jogadores são game changer. Depois temos outros jogadores que vão ser muito importantes. O Madueke é pelo preço. Eu não gosto muito só porque é muito caro para um jogador que eu sinto que não vai ser titular a maioria do tempo. Mas... Mosquera, do que eu tenho visto na pré-época, é ridículo. O Norgard vai ser basicamente o novo Jorginho. Vai ter ali... Não vai ser titular a maioria do tempo, mas é um jogador muito sólido e vai dar idade, vai dar liderança a este plantel do Arsenal que tínhamos perdido com a saída do Xhaka há 2 anos, por exemplo. E que eu acho que vamos voltar a ganhar de volta com o Norgard. Sinceramente, eu preferia que a gente tivesse ido buscar o Xhaka de volta, visto que ele foi para o Sunderland. Mas acho que isso é uma cena emocional minha, né? Com a última época que ele teve. Mas o Norgard vai ser bom jogador, vai ser sólido. Acho que é uma grande contratação pelo preço, 11 milhões. E é isso. Em termos de saídas, sai o Partey, sai o Jorginho, sai o Tomiyasu, sai o Tierney, sai o Sterling. Horrível. Sai o Nuno Tavares, está-se a falar também se calhar do Trossard, mas eu não diria que nenhum destes jogadores, talvez o Trossard possa ter algum impacto, e teve, enquanto cá teve pelo menos, tem sempre impacto, mas eu não diria que são jogadores que vão fazer diferença pela nossa luta de campeonato. Acho que faz muito mais diferença nós acrescentarmos um jogador como o Gyökeres e temos o Havertz agora no banco,
do que perdes, sei lá, perdes o Saka e perdes o Havertz e tem que jogar o Merino na ponta de lança. Que para mim isso é inconcebível. Estamos a jogar com 17 anos e o Merino a ponta de lança. Para mim é ridículo. Pronto, e adicionado a isto tudo, temos obviamente o crescimento dos talentos, né? Luís Skelly, Nwaneri, obviamente o Max Dallman, eu sinto que ele vai ter muito pouco tempo este ano, mas é um talento que vai jogar nas taças quase de certeza, principalmente nas primeiras fases da taça, em que se vai jogar contra as segundas, terceiras divisões. Um, mas tenho que ter confiança no meu clube e sinto que é isto que vai acontecer. Portanto, isto é a minha listinha, isto é o que eu acho que vai acontecer. Deixa-me pôr aqui a minha cara gigante no ecrã. Eu sinto que é isto que vai acontecer com a Premier League. Dá-me as tuas opiniões aqui nos comentários em baixo, está bem? Não se esqueçam que eu vou deixar também o link para o meu podcast com os meus amigos, a terceira parte na descrição. Não se esqueçam de mostrar aos vossos amigos, deixar aquele gostozinho fofo, subscrever, depois pôr o sininho, que é para ganhar notificação. Pá, isto não vos custa nada. Se não gostarem também do conteúdo, podem sempre tirar o sub, podem não dar o gosto. Eu quero é que sejam sinceros e se não gostarem de alguma coisa também me digam, comuniquem, porque isto é o início e eu quero crescer, quero ser melhor para vocês e é isso, está bem? Vejo-vos numa próxima. Rafa.